Muito bem, esse assunto gera muita polêmica, há pessoas a favor, há pessoas contra, e a nossa obrigação, é claro, é sempre ouvir os dois lados, ouvir as opiniões, enfim. Nós teremos, na verdade está programada, né, para o próximo sábado, dia 27, às 10 horas da manhã, na Praça São Januário, em Ubá, uma manifestação Volta às Aulas, Pais pela Educação, Ubá, Minas Gerais. E aqui diz: sabemos o quanto nossas crianças têm sofrido com afastamento social e a ausência da escola. A ciência já demonstrou a segurança do retorno às aulas presenciais dentro dos protocolos estabelecidos. Precisamos fazer valer o direito de nossos filhos voltarem às escolas. É fundamental a participação de todos, pais e crianças. Use máscara, leve balões e cartazes pela volta às aulas. O que você dirá a seus filhos daqui a 10 anos, quando eles te perguntarem o que você fez pela educação deles, enquanto as escolas estavam fechadas e nós estávamos participando de festas, passeios, frequentando bares e restaurantes? Escola com protocolos é escola segura. É a proposta dessa manifestação. E nós convidamos para falar sobre essa manifestação, sobre esse movimento, o doutor Bruno Fusaro. Bruno é das pessoas que lidera esse movimento, participa juntamente com outras pessoas de diversas atividades, de diversos segmentos da nossa sociedade. Doutor Bruno, seja bem-vindo, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Bem Foco. Boa tarde, Júlio César, boa tarde, ouvintes, cidadãos ubaenses. Eu queria agradecer o convite para estar aqui, para a gente bater um papo sobre esse tema que a gente sabe que é polêmico, Bastante. Não é um tema simples, e dizer que eu estou aberto a conversar, a questionar, e o que a gente vai falar aqui basicamente é baseado na ciência. Eu não vou falar nada aqui que é opinião pessoal, salvo alguma consideração, mas a gente já sabe o que a ciência embasa hoje na volta às aulas. Sobre o movimento, eu não diria que eu estou liderando, eu faço parte de um movimento, eu participo de um movimento com outras pessoas. A gente tem um grupo com professores, diretores de escola, pediatras, médicos de outras especialidades e muitos pais de alunos participando. Então a gente discute, a gente troca ideias dentro de um ambiente democrático para ouvir também opiniões contrárias e tentar fazer com que aconteça o que for melhor para as nossas crianças. Bom, baseado em quais estudos, baseado em quais informações vocês estão participando desse movimento, estão querendo, pleiteando a volta às aulas presenciais? Bom, eu sou muito a favor da sociedade civil, né, se envolver. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir o Criser daqui a pouco falando sobre o movimento social dele, que é um movimento civil. E eu, a partir desse movimento, a gente está tentando algo, que se modifique algo. Mas muitas vezes a gente tem esse estalo para quando algo acontece muito perto de nós, né? E eu sinto os meus filhos, o sofrimento, o que eles têm passado, e a partir do momento que a gente vai conversando com outras pessoas, a gente vê que a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. E eu comecei a estudar e conversar com profissionais, né, especialistas na área, e a gente tem diversos trabalhos mostrando. Por exemplo, a gente tem um trabalho com 90 mil pessoas avaliadas entre professores, staff das escolas, né, funcionários das escolas e alunos, acompanhados durante 9 semanas após volta às aulas, dentro de um protocolo de segurança rigoroso, e cumpriu-se o protocolo de segurança. Não houve nenhuma contaminação de aluno para professor nesse estudo. Foram avaliados 11 distritos, 30 e poucas escolas. Isso aqui no Brasil? Não, nos Estados Unidos. Essa é dos Estados Unidos. Nenhuma escola. No Brasil nós não temos escolas, praticamente, não temos tempo de avaliação. Nós vamos chegar nesse tema do Brasil. Enfim, nesse estudo, houve 32 contaminações de professor para aluno. Alunos com necessidades especiais que precisavam de um professor mais próximo. Então se seguiu um protocolo, 11 escolas em lugares diferentes, em distritos diferentes. Sobre o Brasil, nós somos, junto com poucos países no mundo, Angola, Moçambique e Etiópia, por exemplo,
que estão com as escolas fechadas até hoje, praticamente. Tá? A média mundial foi de 22 semanas de escolas fechadas. Tá certo? Na Europa, países desenvolvidos, foram 12 semanas. O Brasil está indo para 50 semanas de escolas fechadas. Mas o Brasil é terceiro mundo, as escolas não estão preparadas para isso. É muito simples, existe um protocolo e esse protocolo tem que ser seguido. A gente tem na ciência a experiência de vários países, Itália, França, Taiwan, China, Estados Unidos. O que eles fizeram? O que é mais fácil? Nós abrimos uma escola aqui com a janela aberta e o ar circular, ou a França, que eles têm que abrir de hora em hora, durante 10 minutos a janela para o ar circular dentro da sala de aula e um frio negativo do lado de fora. Então tem algumas coisas que são paradigmas que a gente tem que pensar, repensar. Não é tão difícil se seguir o protocolo. Não precisa de nada mirabolante. É mais de comportamento do que de realmente estrutura física das escolas. Tanto que o secretário de Educação, numa reunião que eu tive com ele, o professor Samuel Gasol, nos garantiu que as escolas municipais têm muito mais condições de se preparar do que as escolas particulares. A gente tem, não sei se a gente vai ter tempo para falar, mas a gente tem diversos outros trabalhos falando. Tem um trabalho, a Unesco, né, com o organismo da ONU, fez um compilado de vários trabalhos onde ela mostrou que os professores, né, que é uma preocupação dos professores, principalmente do sindicato, e a gente acha que é uma preocupação legítima, que eles não se contaminem. Óbvio, ninguém quer que os professores se contaminem. Professores com comorbidade não devem voltar às aulas. E se seguir o protocolo, existe um compilado, vários trabalhos que a Unesco publicou recentemente, mostrando que os professores, onde as aulas retornaram, eles se contaminam muito mais fora das escolas do que dentro das escolas. Não é na escola que o professor vai se contaminar. Mas o que fazer com esse professor? Que tem a comorbidade, que não poderá voltar? Esse professor, ele pode, por exemplo, continuar participando da confecção de material de aula online, de apostilas de exercícios. Esse professor, o nosso movimento entende que esse professor não deve estar em sala de aula. Assim como nenhum profissional que tem alguma comorbidade, que é do grupo de risco, deve estar trabalhando. Apesar que a gente sabe hoje aqui em Ubá, todos os setores estão funcionando, exceto as escolas. Bom, tem alguns comentários aqui de alguns telespectadores que estão acompanhando a gente aqui, entre eles profissionais de vários setores, inclusive professores, né? Tem pessoas concordando com volta às aulas e outras não. Então, enfim, uma delas diz aqui que festa, bar, passeio, a praia vai quem quer, ninguém é obrigado a ir. Na escola seria obrigatório. No caso, por enquanto, não é obrigatório. O secretário disse que seria um retorno aos poucos e inicialmente híbrido. Uns vão, outros não. Quem quiser vai, quem não quiser fica em casa, assiste a aula online. Existe o problema que é o aprendizado. A diferença do aprendizado Presencial e o aprendizado online. É muito grande essa diferença. Existe uma lacuna muito grande entre esse aprendizado aí. A gente sabe que online não aprende, deve aprender 10%, e olha lá, do que aprende na sala de aula. Mas em contrapartida, tem a diferença também no Brasil entre escolas particulares e escolas públicas, sobre o preparo, tanto para o ensino remoto, quanto para uma eventual volta presencial. Como é que faria, doutor, para encurtar essa distância entre a escola pública e a escola particular? É muito importante, eu tenho que agradecer mais uma vez o convite por estar aqui, para a gente poder passar a informação correta, né? A pessoa que está assistindo, não sei se pelo Facebook, pelo Instagram, ela fez uma afirmação que não é correta. Claro que é isso, vai quem quer ao restaurante, vai quem quer à praia, e o movimento de volta às aulas vai quem quer às aulas. Não seriam para obrigar. Não é obrigatório, é facultativo. Então, o pai que não se sente à vontade para mandar os filhos para a escola, o filho continua tendo aula online, como foi até agora durante o ano passado, tá certo? Ou pelo menos deveria ter sido, né?
Então, essa questão, de novo, nós defendemos o retorno gradual dentro dos protocolos sanitários, que a ciência já mostrou para a gente quais são, e o retorno facultativo. Agora, que não pode é uma pessoa que não quer mandar o filho para a escola me proibir, enquanto pai, que eu mande os meus filhos. Porque eu sei que existe segurança para eu mandar os meus filhos. Agora, aquele que não foi na ciência, não tem acesso aos trabalhos científicos, ou ainda não está seguro que o seu filho pode voltar às aulas, que o seu filho fique em casa tendo aulas online. A mesma aula que está sendo dada em sala de aula será feita online. Inclusive, se houver mais demandas de aluno do que a capacidade da escola, da sala, receber esse aluno, né? Porque a gente precisa de um distanciamento para a segurança. É um outro problema. Na onda amarela e verde, 1,5 metro, na onda vermelha, 4 metros de distanciamento. Se houver mais demanda, o que vai acontecer? Rotatividade. Uma sala que hoje tem 30 alunos, vai ter 15. Metade assistindo na escola, metade online. Na outra semana, isso vira. E um conceito importante é o conceito de bolha. Aqueles alunos com aquele professor vão assistir aquela aula. Então aquela turma vai estar sempre junta. Na outra semana, a outra turma. Os 15 alunos não vão ter contato com os outros 15. E também não vão ter contato com as outras salas de aula. Horários de entradas e saídas das escolas em horários diferentes. Tapete, álcool gel, máscara. Então tem uma série de fatores, é um protocolo de segurança que já está testado. O Estado de Minas Gerais tem o seu protocolo de segurança para a volta às aulas. E as escolas que eu tenho conversado ainda aprimoraram esse protocolo. Essa discrepância que existe entre a pública e a particular, segundo palavras do nosso secretário de Educação, professor Samuel Gazola, na cidade de Ubá não existe. E eu tenho que acreditar nas palavras do secretário. Ele me disse que as escolas municipais, né, que é o ensino básico, as crianças menores, têm total capacidade de se adequarem dentro do protocolo que a gente levou para conhecimento dele. Bom, você falou sobre a não obrigatoriedade dos alunos, mas o professor não terá essa parte facultativa de ir se quiser. Isso. Aí como é que ficaria a situação dos professores? Alguma parte do nosso movimento até defende que essa volta seja facultativa também para os professores, porque existem muitos professores que querem voltar, outros não querem, mas assim, aí é uma questão de, eu vou dar minha opinião pessoal agora, não estou baseando em ciência, é uma questão de justiça, né? Porque assim, como que a gente vai querer, o caixa do mercado, ele teve a opção de voltar ou não? Não. O frentista do posto de gasolina... Aliás, tem caso, abra mão do se emprego. Se houver comorbidade, grupo de risco, ele tem todo o direito de ficar em casa. Agora, tem gente que teve que abrir mão do emprego. O frentista do posto de gasolina está trabalhando. Qual que é o risco maior? Uma caixa, uma menina, uma senhora, caixa do mercado, se contaminar com 500 pessoas passando por dia, ou um professor numa sala de aula, numa bolha com 15 alunos, sendo que todos os alunos estão de máscara, álcool e afastamento social. A ciência já mostrou o que é mais complicado. Então, assim, a gente defende, isso é um ponto de vista meu, tá? Que os professores que têm comorbidade não devam voltar. Isso é claro, não devam voltar. Agora, todos os setores da nossa cidade, todos, sem exceção, estão funcionando. Por que os professores vão ficar em casa? A questão de alunos, por exemplo. A maioria das pessoas fala que é quase impossível pegar um aluno lá do ensino inicial, um aluno de 2, 3, 4 anos, 5 anos, e colocá-lo na carteira, sentado, isolado, sem mexer em nada, sem tocar no material do coleguinha, sem se levantar e aproximar do coleguinha. Enfim, essa questão como ficaria? Excelente pergunta. A gente sabe que a criança de 0 a 2 anos tem algum risco de se contaminar. As crianças em idade escolar, de 2 a 12 anos, a literatura já tem inúmeros trabalhos, inclusive eu tenho um trabalho aqui de revisão sistemática de literatura, que é o trabalho mais alto na pirâmide da importância dos trabalhos, ou seja, ele revisa diversos outros trabalhos. As crianças de 2 a 12 anos raramente se contaminam
e dificilmente vão transmitir isso para alguém. Então, a gente vai ter um monitoramento dessas crianças, sintomas, febre, isso é responsabilidade da escola e do professor. Checar se tem febre, se está espirrando, se tem algum sintoma, essa criança vai ser afastada. É claro que as crianças menores é difícil de se manter um isolamento, mas elas também dificilmente transmitem. E se houver caso de uma criança que chegou com sintomas, ela será afastada. Dentro do protocolo, se uma criança foi identificada, ela é afastada para quarentena durante 15 dias. 2 crianças, a sala inteira, a bolha que a gente falou, de 15 pessoas, é afastada, inclusive o professor. Eles vão ficar em quarentena. Então, assim, dentro de sala a gente tem protocolos. Assim já funciona no Senai, segundo informações que eu tenho. Existem os protocolos voltados com as aulas presenciais. Esse número de 2 pessoas é o número limite para alunos contaminados. 2 pessoas contaminadas para-se por determinados dias as atividades. Excelente. Eu não tinha essa informação que o Senai tinha voltado, né? Fiquei sabendo agora através de você, e eu acho excelente essa iniciativa. Apesar de estar trabalhando com alunos, né, numa idade um pouquinho mais avançada, que são alunos até que já têm uma possibilidade de contaminação maior, por outro lado, são alunos que têm consciência que tem que fazer um afastamento, que tem que usar máscara, que tem que usar o álcool gel. Então, assim, existe um protocolo, é claro que cada escola tem a sua característica e esse protocolo vai ter que ser adaptado de um jeito aqui, né, de outro lá, mas nós temos que seguir o protocolo. Não seria, dentro desse protocolo também, importante inserir os professores como prioridade nas vacinações? Isso é uma outra defesa que eu posso falar, a minha opinião pessoal. Eu acredito que educação é primordial para uma nação. Para uma nação. Nenhuma nação que saiu de terceiro mundo para uma nação desenvolvida como Taiwan e Coreia do Sul, nenhuma fez isso sem passar pela educação. A revolução se deu na educação. A Coreia do Sul em 20 anos se transformou. O nosso país nunca deu prioridade para a educação e nós estamos vendo isso agora, claramente. Os países que nós estamos ao lado, Angola, Moçambique e Etiópia, que nós estamos com a escola fechada, somos dos poucos países do mundo com a escola fechada. Se nós fôssemos um país sério que priorizasse a educação, obviamente os professores estariam no grupo prioritário. Logo após os profissionais de saúde da linha de frente, os professores, na minha opinião, devem estar no grupo prioritário junto com os profissionais de segurança, os policiais militares, por exemplo, que também, na minha opinião, deveriam estar no grupo prioritário. Eu concordo. O professor, para mim, tem que estar nesse grupo aí, nesse grupo prioritário de vacinação. Enfim, doutor, um outro assunto também que eu gostaria de estar levantando, né, sobre uma questão aqui, que é a questão do professor estar exercendo 2 funções. Não foi explicado isso. O Estado iria pagar isso? A prefeitura, o município iria pagar o professor por 2 funções? Fazer a aula remota e fazer a aula presencial, já que seria facultativo? Infelizmente, os professores já são muito pouco valorizados, né? Infelizmente. É claro que eu não posso entrar nessa questão, isso é uma questão do município, né, ou do Estado, não é uma questão que nós, como movimento, temos gerência sobre isso. O que a gente acha que deve ser feito é que o online seja feita a mesma aula que está sendo feita dentro da sala de aula, seja transmitido online para quem está em casa. Isso pode ser feito através de um celular, de um tablet, de um notebook. Não é nada que as escolas municipais não possam fazer. É uma coisa relativamente simples. Agora, claro, se esse professor está exercendo 2 funções, novamente, uma opinião pessoal, ele deveria receber por isso, mas isso não é uma questão que a gente possa ter gerência sobre isso, né? Me pediram aqui para perguntar para você se você está falando pela escola pública ou pela escola particular. Eu estou falando como pai, que eu tenho 2 filhos em casa sofrendo. O atraso, a gente tem já um atraso de 4 anos no ensino de todas essas crianças que ficaram um ano paradas, tá certo?
os meus filhos têm sofrido, mas eu tenho conhecimento de outros filhos, de outras pessoas que têm se mutilado, têm entrado em depressão severa. É difícil tratar disso, mas tem adolescentes escrevendo carta de despedida de suicídio. Então, eu, como pai, eu não posso, não tenho o direito de me abster dessa discussão, tá? Então, eu estou falando como pai. Pela escola pública, o que a gente pode dizer é o seguinte: tem inúmeros pais e mães de escolas públicas que estão trabalhando. Segundo dados do IBGE, somente 7% das pessoas no Brasil hoje têm condição de fazer trabalho remoto. 97% das pessoas estão trabalhando. E essas crianças estão aonde, Júlio César? Estão aonde? Elas estão na rua, elas estão com o vizinho, elas estão em casa. A gente tem criança sendo abusada. O aumento de abuso aumentou drasticamente no último ano. O aumento de suicídios foi em torno de 8% de aumento da taxa de suicídio. Será por que isso está acontecendo? Então, a gente tem pessoas que estão indo trabalhar. Eu sei de uma pessoa que estava indo trabalhar, uma mãe solteira, com um filho de 5 anos, que trancava a casa, deixava um celular com o filho e ia trabalhar. Ficava das 7 da manhã às 7 da noite fora de casa e o filho dentro de casa de 5 anos de idade. Porque ela não tinha com quem deixar o filho. Muitas crianças da escola pública, a sua alimentação é feita a sua alimentação principal, a sua principal refeição do dia é feita na escola pública. Nós estamos tendo, por um lado, desnutrição e, por outro, obesidade. Porque não tem um equilíbrio. A escola, muitas vezes, o professor é o contato do aconchego para esse aluno. É o contato do carinho. É o contato de educação de forma geral. Então, eu estou falando como pai. A minha opinião como pai, a nossa opinião como movimento. Isso serve para a escola pública ou para a escola particular? A gente está tratando de crianças e adolescentes, independente quais sejam elas. Bom, o assunto é extenso, não tem como a gente nem abordar todo o assunto aqui e nem resolvê-lo, né, aqui na situação. A manifestação vai acontecer no próximo sábado, 10 da manhã, na Praça São Januário. E como pergunta final, é só a questão de alguns locais, que muita gente alega que algumas cidades do Brasil, por exemplo, já tentaram voltar às aulas e tiveram que regredir, tiveram que novamente cancelar, como algumas cidades, como Campinas, por exemplo. Por que isso? Isso vai acontecer. Dentro do protocolo, se a gente tem um número maior de contaminados na cidade do que o limite de pessoas em acompanhamento, por exemplo, pelo boletim que você acabou de apresentar da Covid, as escolas têm que fechar, assim como todos os outros segmentos. Se os segmentos estão fechados, a escola tem que fechar. Essa contaminação não foi a partir da escola em nenhum lugar. Todos os casos que a gente estudou e olhou, em nenhum lugar essa contaminação, esse aumento partiu da escola. Tem vários trabalhos tratando disso. Tá? Em algumas escolas que houve o chamado surto dentro da sala de aula, foi quebra de protocolo. Os professores estavam numa reunião, por exemplo, eu fiquei sabendo, está na mídia isso, professores que fizeram uma reunião sem máscara e trouxeram isso para dentro da sala de aula. Então, se o protocolo for seguido, isso não vai acontecer de dentro para fora. Se o município está com alta taxa, tem que fechar os serviços essenciais, que se fecha a escola novamente. Não significa que abrir que vai ficar aberta. Ela pode abrir, tem aula, piorou a situação, fecha novamente. Tá certo? Entendi. Bom, Bruno, muito obrigado pela sua presença. Ouvimos aqui um dos lados, tem quem é a favor, está aqui nos nossos comentários, várias pessoas lhe apoiando, várias pessoas também contrárias à sua opinião, dizendo que são contra a volta às aulas, mas a polêmica vai continuar. O governo ainda vai depender dessa volta a um novo julgamento, né, uma nova liberação da justiça, enfim. Vamos aguardar. Enquanto isso, vamos ouvir também, dentro dos próximos dias, o outro lado, as pessoas que são contra essa volta às aulas. Muito obrigado, Bruno. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui. A gente vive num ambiente democrático, graças a Deus. Sim. A gente respeita as opiniões contrárias.
Eu estou à disposição para fazer um debate ao vivo, com uma liderança do sindicato dos professores, por exemplo, ou opinião contrária que tiver. Estou à disposição, me coloco à disposição. Gostaria de convidar todos que são a favor das volta às aulas presenciais, que acreditam na ciência e são a favor das volta às aulas presenciais, para a nossa manifestação no sábado, às 10 horas da manhã, sábado agora, dia 27 de fevereiro, às 10 horas da manhã, na Praça São Januário, todo mundo com máscara, né, tomando os cuidados devidos. E eu gostaria de deixar um recado final para quem está no poder público, né, que é capaz de tomar decisão, e para as pessoas que são contra a volta às aulas, que é o seguinte: quando uma mãe próxima a você tiver um filho que entrar em depressão severa, escrever aquela cartinha de despedida e tomar uma atitude drástica, e aquela mãe estiver desesperada, você não tem o direito de falar que nada poderia ter sido feito. Porque tem algo que pode ser feito e deve ser feito, que é a reabertura das escolas. Obrigado, Júlio César. Eu agradeço a presença. Muito obrigado. Conversei aqui com o doutor Bruno Fusaro, falando sobre esse movimento de possível volta às aulas presenciais.